Olá a todos, obrigada pelo convite. O nosso assunto de hoje tem a ver com futuro, humanidade e tecnologia, porque no século XXI nós vamos resolver problemas com humanos de mãos dadas com a tecnologia. No passado, os homens das cavernas resolveram seus problemas olhando para os céus, interpretando as fases da lua, interpretando as marés. Será que vai dar peixe hoje? Se protegendo dos animais. Essa pegada aqui é uma pegada de onça ou é uma pegada de macaco? Essa pegada de onça é de um mês atrás ou é de hoje? A gente evoluiu desde os homens das cavernas para as sociedades tribais e de lá para as aldeias globais. E cá estamos nas sociedades digitais. Como que a gente vai construir os novos diálogos das sociedades digitais? Porque vejam bem, a gente ensina e aprende com diálogos. A gente compra e vende com diálogos. A gente ama e odeia com diálogos. Então, como que a gente vai construir esses diálogos que não são mais os diálogos do passado? A gente vai construir juntos. A gente vai construir juntos porque no século XXI a gente não faz mais as coisas para os outros. A gente faz as coisas junto com os outros. A gente vai construir desapegando de ideias que não funcionam mais, desapegando das nossas velhas certezas. Uma coisa difícil, mas a gente tem que se desapegar. E quando a gente faz as coisas juntos e quando a gente se desapega de ideias que não servem mais, a gente consegue inovar, a gente fica mais perto da inovação. O futuro nos atropela todos os dias. E em março do ano passado, o futuro atropelou todo mundo no mundo inteiro. E eu não sei como que vocês se sentiram, mas eu particularmente me senti como esse repórter russo. Vamos dar uma olhadinha? Автодрифтеры. Дрифтеры. Meu Deus, se sentiram assim também? Quais são os impactos, né, desse atropelamento mundial? O que isso impactou nas nossas vidas, na educação, no trabalho? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco do século XXI, esse século que a gente está vivendo, o século mais complexo que o ser humano já viveu. E aí você pode me perguntar, mas o século XX era o quê? O século XX, gente, foi um século complicado. O século XXI é um século complexo. Qual que é a diferença? Vou explicar para vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Um século complexo é um século muito mais complicado que um século complicado. Essa é a diferença. E aí, nós estamos vivendo na terceira década desse século, que começou agora, em janeiro de 2021. Né? A década mais complexa que o ser humano vai viver, que vai nos levar até 2030. E para quem duvida que essa década é complexa, é só a gente pensar como que ela se abre. Ela se abre com uma pandemia que a gente ainda não resolveu. E o que realmente determina um mundo complexo? O que determina, gente, é a velocidade das mudanças. Mudanças sempre existiram no mundo, sempre desde que o mundo é mundo, mas a velocidade que a gente tem nesse século XXI é uma velocidade absurda, a tal da velocidade exponencial. É isso que deixa o século tão complexo. E a prova desse século complexo é que um mundo complexo só tem problemas complexos. Né? Então você abre o seu e-mail assim, o que tem lá? Tem uma tarefa facinha? Não, tem um super pepino para você resolver. Alguém te passa um WhatsApp, você olha assim e fala, ai meu Deus, o que é? Né? Você vai lá, é um problema super complexo. Um século complexo tem problemas complexos, precisa de outro tipo de mentalidade. Tem um futurista chamado Gerd Leonard que diz que o mundo vai mudar mais em 20 anos do que mudou em 300 anos. Eu dei uma mudadinha nessa frase dele e fiz o seguinte:
o mundo mudou mais nos últimos 300 dias do que ele mudou em 300 anos. Tudo isso, gente, para dizer que o jogo mudou. E nós, como cidadãos, como mães, como pais, como alunos, como professores, nós temos que pensar se a gente quer aprender as novas regras de um velho jogo ou se a gente quer aprender o jogo novo, o jogo que vai mudar as nossas vidas. E aí tem essa dica: humanos e tecnologia. Vamos ouvir esse vídeo. Tem humanidade e tecnologia. Se tivermos só tecnologia, o futuro será distópico. Se tivermos só humanidade, talvez seja impossível alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Tá achando 2050 longe? Então o que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode criar? O que a gente pode consertar, educar, entreter, curar? Não com a tecnologia, mas junto com a tecnologia. Junto, a gente tem que ser cada dia mais digital, né? Essa palavra nova aí que mistura o físico com o digital. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que se alfabetizar do século XXI. Né? Não é mais saber ler e escrever, mas entender quais são esses diálogos de uma sociedade digital. A gente tem que entender, aprender, ensinar como que a gente se protege das fake news. Isso é talvez um dos mais importantes aprendizados que a gente vai ter do século XXI. É muito importante entender a profundidade e a crueldade das fake news. A gente tem que ensinar as nossas crianças a identificarem isso, né? A gente tem que aprender e ensinar como que a gente vai se beneficiar das comunidades virtuais. Porque quando a pandemia terminar, a gente continuará a se comunicar, a aprender, a ensinar, a comprar e a vender de comunidades virtuais. E, por fim, a gente tem que desaprender para reaprender. Essa frase foi dita há 50 anos atrás, exatamente, né, por um futurista chamado Alvin Toffler. É uma frase super fácil de se escrever, mas é muito, muito difícil da gente desaprender para reaprender. E aí eu queria mostrar um pouco dessa geração que tem hoje até 12 anos de idade, a geração alfa, ou a geração A, né? Para essa geração, o mundo é um só. O mundo é on-off, on-off. Né? Nós somos as últimas gerações que vão se referir ao mundo como um mundo online ou um mundo offline. Ai, gente, não dá mais para eu ver o que você me mandou porque eu desliguei o computador. Né? Agora estou offline. Para essas crianças, o mundo é um só. E elas acham muito, muito esquisito quando as pessoas usam esse termo online e offline. Elas não entram e saem da internet. Elas estão imersas. É disso que se trata o Phygital. E aí tem essa frase que tudo que pode ser robotizado será. Né? E no comecinho da pandemia, eu comecei a pensar nesses tipos de trabalhos, né, que eram feitos simplesmente e unicamente de modo físico, né, como as feiras livres. E eu pensei, nossa, falei com meu filho, como que os feirantes vão fazer? E ele falou assim, não, os feirantes não vão fazer, eles já fizeram. Eles fizeram a feira pelo WhatsApp. Eu fiquei pensando, nossa, né? Aí eu entrei lá e vi que realmente tinha um mundo de feiras, né? Tinha feira que só vendia legumes e verduras, tinha feira que vendia legumes, verduras, peixe, carne, queijo. Tinha feira que só entregava num bairro, tinha feira que entregava na cidade toda, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente fala de digital, quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa em grandes empresas, né, com muito dinheiro. Na realidade, essa transformação digital, essa passagem para o digital, ela tem a ver com a sua cabeça,
né? Não tem a ver com o dinheiro. Primeiro você tem que realizar, entender o que é viver numa sociedade digital. Depois você vai atrás do dinheiro e vai ver o que você vai fazer. Ou vai usar ferramentas de graça, né? A gente está falando de humanos e tecnologia. Então, quanto mais a gente vive num mundo tecnológico, mais a gente tem que tirar 10 nas coisas que têm a ver com os seres humanos. Como, por exemplo, a inteligência emocional e a inteligência social. Então, quando a gente acessa essas inteligências ancestrais, que vem lá daqueles homens da cavernas que a gente estava falando no começo, a gente fica mais fácil da gente despertar a empatia, né? A empatia por diversidade, o tal do ESG, ambiente, social e governança. Fica mais fácil da gente despertar o protagonismo, né? Aquele homem lá da caverna era um protagonista, ele via lá um leão, ele ia lá e enfrentava a coisa, né? Não corria e sentava no sofá. A gente fica mais fácil a gente entender por que a gente tem que colaborar num mundo complexo, por que a gente tem que compartilhar conhecimento e por que a gente tem que deixar de ser chefe para ser líder. A gente está falando, gente, do tal dos soft skills. O que são os soft skills? São essas habilidades naturais para a gente poder interagir com as outras pessoas. Ué, mas se é natural, por que eu tenho que me esforçar? Porque a gente deixou isso lá meio apagadinho, né? Faz parte do ser humano, mas a gente tem que atiçar isso. A gente tem que reaprender essas nossas habilidades naturais. Os soft skills, gente, são o contrário dos hard skills. Vou explicar aqui. Os soft skills são aquelas coisas que não estão à venda no supermercado. Você não pode chegar lá no supermercado e falar assim, olha, eu quero comprar 1 quilo de engajamento, né? Mas você pode comprar um curso, por exemplo, sobre blockchain, né? Que é uma hard skill. Então, as hard skills são as coisas que você pode comprar, que você pode adquirir, são cursos que você pode fazer. E os soft skills são coisas que você tem que desenvolver dentro de você mesmo, tá? E eu queria falar de 3 dessas habilidades, né, de 3 soft skills que são importantes para a gente triunfar no século XXI. Criatividade, protagonismo e colaboração. Então, vamos lá, vamos começar com a criatividade. A criatividade é uma arma indispensável no século XXI. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo complexo. No mundo complexo, as soluções não estão numa cartilha, né? Você tem que usar a sua criatividade para chegar nelas. E aí eu trouxe aqui para vocês o Sir Ken Robinson, que, aliás, eu estava pesquisando e ele participou do primeiro Enlighten vivo. Ele morreu o ano passado, um dos maiores professores do mundo, né, que foi condecorado pela rainha. E no comecinho do século XX, ele dizia assim, nesse seu vídeo, que é o vídeo mais visto do TED, ele dizia que as pessoas críticas e questionadoras seriam as pessoas valorizadas no século XXI, porque a criatividade é a habilidade mais importante do século XXI. Vejam vocês que criatividade, pessoas críticas e questionadoras são 3 coisas que eram totalmente desvalorizadas no século XX e hoje passam para estar ali no topo da pirâmide. Então, como você desenvolve crítica e como você ensina crianças a serem críticas? E aí eu queria passar para vocês. Well, I was born. No, I had a great story recently. I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6 and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." Pois é, gente.
a pior crise é a crise da imaginação. Porque se você tiver numa crise financeira e você não tiver imaginação, você não sai dela. Então, como que a gente vai criar ambientes onde a imaginação possa florescer, né? E não ambientes onde a gente quer cortar a imaginação das pessoas. A segunda dica de novas habilidades de soft skill é o protagonismo. Protagonista, gente, é uma palavra que vem do grego. Vocês não sabiam que eu falava grego, né? Pois é. Vem de protos, que quer dizer primeiro, e agonist, que quer dizer lutador. O protagonista é o cara que, diante da crise, ele chega primeiro, ele é o primeiro a combater, ele é o primeiro a lutar. Por que é tão importante a gente ter protagonistas no século XXI? Porque um século complexo, como a gente falou no começo, tem problemas complexos, é um século cheio de crises. E a gente precisa de pessoas que, diante da crise, ela dê um passo para frente e vá lá querer realmente lutar, combater e chegar a uma solução para essa crise. A gente está vivendo esse momento pivotal. Olha que coisa linda essa palavra, né? Momento pivotal. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um momento que a gente tem que se transformar, que a gente tem que se mexer, que a gente tem que sair do lugar, que a gente tem que aprender coisas novas. A gente tem que se transformar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você se sente burro? Vou repetir. Você se sente burro? Porque se você se sente burro, você está no caminho certo. Porque só se sente burro quem está se mexendo. Só se sente burro quem está experimentando, experienciando, testando. Quem está dando um passo para frente, quem está dando um passo para o futuro. Quem está cheio de certezas está no passado. Quem está cheio de certezas está lá preso em fevereiro de 2020. E aí eu queria passar um videozinho para vocês sobre burrice. Kiko passado, o que é que tem no seu passado que atrasa o seu presente e bloqueia seu futuro? Sentir-se burro. Eu tô tão desesperada, quanto mais eu me esforço, mais incapaz eu me sinto. Atualiza e confia que só se sente burro quem está aprendendo, quem está caminhando para o futuro. Quem só tem certezas está vivendo no passado. Reboot! Resetting. É isso aí, gente. A gente tem que se reconfigurar. E vamos para a última das habilidades de hoje, que é a colaboração. Então vamos lá. Eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, de vocês imaginarem o que está por trás dessa foto, né? Então eu imagino que seja um almoço de domingo, que esse menino loirinho seja filho desse casal, que essa menina seja amiguinha do filho e estão ali todo mundo ajudando a fazer esse almoço de domingo, né? Que vamos e venhamos, para todo mundo que tem criança ou conhece criança, sabe que essas duas crianças preferiam estar num quarto jogando videogame do que estar ajudando os pais, né? Então, como que os pais conseguiram que essas crianças estejam aí tão entretidas, né? Colaborando para realizar uma tarefa? A gente pode imaginar aí que esses pais conheçam os valores, né? O que move essas crianças. Então, vamos imaginar aí que esse menino loirinho seja super competidor, né? Então, a mãe vira para ele e fala assim, eu duvido que você corte essa cenoura mais rápido do que o seu pai, né? E aí ele está lá, né? Na pilha. Ou que essa menina seja uma pessoa super perfeccionista, né? Então o pai chega e fala assim, eu duvido que você corte essa cenoura mais fininha do que a sua mãe. E ela está lá, tac, 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 né? Então a gente precisa conhecer os valores das pessoas, das nossas equipes, das nossas famílias, o que não quer dizer que a gente tenha que concordar com os valores, tá? A gente tem que conhecer o que move as pessoas para a gente fazer com que elas colaborem entre si. Porque quando você tem uma equipe colaborando entre si, quando você tem uma família colaborando entre si, quando você tem uma classe colaborando entre si, você resolve problemas de uma forma melhor
e mais rápida. E aí, quando a gente olha para esse mundão aí que eu estou falando, né, de tão complexo, com problemas complexos, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou vencer? Né? Acho que só com uma hiper competição. Na realidade, gente, né, hashtag só que não, a gente vai vencer com uma hipercolaboração. É por isso que colaboração é uma habilidade tão importante. A gente vai vencer se a gente juntar pessoas diversas, e aí estamos falando de todas as diversidades raciais, de gênero, de idade, de habilidades, de competências, se a gente juntar os talentos diversos e souber fazer com que eles colaborem entre si. E aí vou dar um exemplo aqui para vocês que o maior orçamento mundial colaborativo é o das 14 agências espaciais para a gente chegar em Marte. Olha só, cada uma dessas agências, as agências, vamos dizer, da China, da Austrália, a agência francesa, a NASA, cada uma delas gostaria de chegar em Marte sozinho e em primeiro lugar. Mas elas sabem que para chegar sozinho, elas vão chegar lá por 2100. Mas para chegar antes de 2030, que é o que elas querem, elas têm que colaborar entre si. Elas têm que compartilhar conhecimento e colaborar, e só assim elas têm certeza que elas vão chegar antes de 2030. E aí, o que é o contrário da colaboração? O contrário da colaboração, gente, não sei se vocês já se sentiram assim, como essa foto. Quando você fala e você mesmo que ouve, e você mesmo que responde, é uma coisa horrível, assim, é uma coisa... tem um nome isso, tá? Aliás, é um palavrão esse nome. Chama-se hipermentalização. Olha só, aprendi essa palavra esse ano. Hipermentalização, gente, é quando você fica nessa situação que você fala e você ouve, e você fica reciclando tudo que você já sabe, né? Por isso que eu falei que é um horror. É só uma reciclagem, é uma coisa pobre. A gente não quer ser pobre, a gente quer ser rico. Para a gente ser rico, a gente tem que estar num mundo rico de interpretações. Um mundo rico de interpretações é um mundo que você está numa sala e as pessoas falam assim... não dá para colocar um ovo de pé porque ele quebra. Mas se você estiver num mundo rico, vai entrar ali o Colombo e ele vai falar assim, não, é só você cozinhar o ovo que ele fica de pé. Então a gente precisa estar em mundos em que a gente acolha a diversidade, para que as pessoas, para que os diversos entrem, para que seja possível que um Colombo entre e dê a sua contribuição para a gente inovar no futuro. E eu deixo aqui essa frase de um jornalista que já se foi, chamado Walter Lippmann, que diz que quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando muito. E a gente adora gente que pensa igual a gente, né? Gente que pensa igual a gente é bom assim para você ir jantar fora, sabe? Aí você escolhe o mesmo prato, racha o vinho. É uma delícia. Para você inovar, para você sobreviver no século XXI, você tem que estar cercado de diversidade. E aí vou passar mais um videozinho para vocês sobre hierarquia. Kiko Passado, o que é que tem no seu passado que atrasa o seu presente e bloqueia seu futuro? Hierarquia. Os jovens de hoje são tão mal educados, não respeitam os mais velhos. Atualiza e entenda que viver em rede é viver num mundo sem chefes, é colaborar, é compartilhar o que você aprendeu, é compreender o que é ser um líder. Reboot! Resetting. A gente está vivendo num mundo que a gente precisa colaborar. E aí a gente está chegando aqui para o final da nossa conversa de hoje. A gente falou bastante sobre soft skills, sobre essas habilidades naturais do ser humano, mas que num século onde a gente tem que conviver com a tecnologia, a gente tem que despertar essas habilidades, a gente tem que nutrir essas habilidades, a gente tem que deixar elas bombando. A gente falou de protagonismo, de criatividade, de engajamento, de colaboração.
E também tem muitas outras, né? Um outro dia a gente fala aí sobre comunicação, sobre persuasão, todas essas habilidades que a gente tem que deixar cada vez mais azeitadas para a gente triunfar no século XXI. E aí a gente tem que pensar que um futuro de humanos e tecnologia de mãos dadas é como a gente vai conseguir construir os novos diálogos das sociedades digitais. Senão a gente fica anacrônico, né, com o novo século. E a gente não começa na ONU, né? Muita gente fala assim, mas por onde começa? Né? Tem gente que fica assim, não, o dia que eu for convidado para falar na ONU, né, aí eu vou estar pronto. Não, a gente começa todo dia, né? Todo dia você faz um pedacinho, todo dia você se atenta para uma coisa. Como que eu vou aprender isso? Como que eu vou ensinar aquilo? Para quem que eu tenho que passar isso? Como eu compartilho o meu conhecimento? Então, todo dia um pedacinho. Gente, coisas acontecem o tempo todo ao nosso redor. Que frase mais óbvia, né? Mas as coisas realmente importantes, elas acontecem dentro de você. E eu espero que hoje alguma coisa muito importante tenha acontecido dentro de você. E aí, para terminado, eu vou passar um vídeo para vocês que foi feito lá em 2023. E ele passa por todas as tecnologias do homem, desde a tecnologia do fogo, que arrancou os homens da idade da pedra e nos trouxe hoje até aqui, nesse Enlightened da Vivo. Tá bom? Vamos lá. He gave us fire, our first true piece of technology. Fire. 100,000 BC, stone tools. 4,000 BC, the wheel. 9th century AD, gunpowder. Bit of a game changer, that one. 19th century, Eureka, the light bulb. 20th century, the automobile, television, nuclear weapons, spacecraft, internet. 21st century, biotech, nanotech, fusion and fission and M theory. And that was just the first decade. We are now 3 months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. Se dentro de tão pouco tempo nós seremos os deuses, nós temos que perseguir a ética. Nós temos que perseguir a ética para que os nossos filhos e os nossos netos tenham um futuro abundante. Nós temos que perseguir a ética para que os nossos negócios tenham um futuro abundante. E a gente tem que perseguir a ética para que a gente viva cada vez mais num mundo muito, muito mais legal. Muito obrigada.